Alerta vermelho. Capítulo 26. A charada. No dia 1º de outubro de 1939, Winston Churchill fez um discurso que ficou famoso sobre a perspectiva de a Rússia entrar na Segunda Guerra. Não posso prever para vocês qual será a atitude da Rússia. É uma charada envolta em um mistério dentro de um enigma, mas talvez haja uma chave para desvendá-la. A chave é o interesse nacional da Rússia. Saltemos agora para 2008. As observações de Churchill permaneciam válidas, porém com uma importante ressalva. Não eram os interesses nacionais que determinavam os passos da Rússia, mas sim o dinheiro e especificamente sua obtenção ilegal por agentes públicos. Nossa situação como um todo era uma grande charada. Por que Karpov e 3 colegas pegariam um avião e voariam centenas de quilômetros até a Kalmúquia para abrir um processo contra mim apenas por vingança? Por que dariam tanta atenção ao processo contra Ivan, se isso não lhes trazia benefício algum? Por que fazer as batidas de busca e apreensão naqueles bancos, se não havia mais ativos do Hermitage na Rússia? Eu simplesmente não conseguia entender. Quanto mais eu pensava nisso, mais me convencia de que a resposta para a charada estava no que restava das nossas empresas de investimento que haviam sido fraudulentamente reregistradas. As empresas não possuíam grande valor econômico, mas se pudéssemos de alguma forma recuperar seu controle, teríamos o direito de requisitar do governo todas as informações relevantes. A partir desse estágio, conseguiríamos juntar os pontos e rastrear exatamente quem, pois estava claro que a história não se restringia apenas a Karpov e Kuznetsov, estava por trás da fraude. Para conseguir isso, entramos com pleito junto ao Tribunal de Arbitragem de Moscou, a fim de que nossas empresas nos fossem devolvidas. Esse lance deve ter surpreendido as pessoas por trás da fraude, porque imediatamente eles entraram com um processo contra nós no Tribunal de Arbitragem de Kazan, forçando para que o caso fosse transferido para o Tartaristão. Presume-se que acreditavam que o Tribunal de Kazan, a capital, seria mais favorável a eles. Eu tinha dúvidas quanto às nossas chances em um tribunal de uma província russa, mas estava feliz por ver nossos inimigos reagindo de modo tão rápido e defensivo. Parecia claro que tínhamos colocado o dedo em uma ferida. Eduard e um advogado júnior imediatamente pegaram um avião para Kazan. Ao chegarem, em um dia frio de março, foram logo para o Fórum, um prédio elegante dentro do Kremlin da República do Tartaristão. Eduard estava habituado a passar horas a fio em encardidos fóruns criminais, onde as pessoas eram agressivas e o ar carregado de tensão, mas aquele era um fórum de causas cíveis. O ambiente era mais agradável e as pessoas, bem, muito mais civilizadas. Na véspera da audiência, Eduard procurou a funcionária responsável para ler o dossiê do processo. Ela digitou os nomes de nossas empresas em seu banco de dados e, prestativa, disse: "Há 2 processos envolvendo essas empresas. Você gostaria de examinar os 2? Era a primeira vez que Eduard ouvia falar em um segundo processo, mas propositadamente não demonstrou qualquer reação à pergunta e apenas sorriu. "Sim, os 2, por favor." Ela entrou no depósito onde estavam armazenados os processos e voltou com uma caixa cheia de documentos, sugerindo que talvez fosse melhor para Eduard estudá-los em uma mesa localizada no fim do corredor. Ele agradeceu e começou a estudar os autos. O primeiro referia-se ao processo movido por eles contra nós em resposta ao nosso pleito, que motivara a ida de Eduard à cidade. Mas o segundo processo era total novidade para ele, uma ação penal de $581 milhões contra a Parfenion, outra de nossas empresas que tinham sido roubadas. Ele folheou a papelada embasbacado. A sentença era uma cópia daquela de São Petersburgo. Foram usados o mesmo advogado e os mesmos contratos forjados contendo as mesmas informações apreendidas pela polícia para comprová-los. No momento em que soube de mais essa sentença de $581 milhões, comecei a me perguntar quantos outros tribunais russos tinham julgado processos fraudulentos como esse contra nossas empresas que haviam sido roubadas. Compartilhei essa preocupação com minha equipe e imediatamente Sergei começou a pesquisar nos bancos de dados da Rússia inteira. E numa semana descobrimos mais uma sentença de $321 milhões no Tribunal de Arbitragem de Moscou. Tudo somado, sentenças no valor de quase $1 bilhão tinham sido proferidas contra nossas empresas roubadas usando o mesmo esquema. Essas descobertas só tornaram a charada ainda mais complicada.
Ainda não estava claro como os criminosos conseguiriam ganhar algum dinheiro com essas causas. O simples fato de eles serem credores desse dinheiro não significava que o montante seria magicamente transferido para suas contas bancárias. Não havia dinheiro para pagá-los. Eu estava convencido de que havia um objetivo oculto. Mas qual seria? Não era evidente e eu percebi que precisava dar um passo atrás, examinar tudo de novo e tentar identificar algum padrão ou conexão que talvez não tivéssemos notado. Em uma manhã de sábado, no fim de maio de 2008, pedi a Ivan que fosse ao escritório e levasse para a sala de reuniões do conselho toda a papelada jurídica, extratos bancários e mandados de busca. Tiramos de uma caixa os documentos e os pusemos na longa mesa de madeira, organizando-os em diversas pilhas, uma para cada sentença, uma para cada operação de busca e apreensão em banco e uma para cada processo criminal. Quando estava tudo arranjado, começamos a reconstruir a cronologia dos fatos. Quando foi a última operação de busca e apreensão de Kuznetsov nos bancos com os quais trabalhamos? Perguntei. Ivan revirou a pilha de papéis. Dia 17 de agosto. Certo. E quais são as datas dos falsos julgamentos no tribunal? O de São Petersburgo foi em 3 de setembro, o de Kazan em 13 de novembro e o de Moscou em 11 de dezembro. Só para esclarecer, esses bandidos entraram com ações nesses tribunais e gastaram uma grana preta para obter essas sentenças, mesmo sabendo que não restavam mais ativos nem dinheiro em nossas companhias. É o que parece, disse Ivan, pela primeira vez percebendo a incoerência. E por que eles fariam isso? Talvez quisessem usar as sentenças como garantia para tomar empréstimos, sugeriu Ivan. Isso é ridículo. Nenhum banco emprestaria dinheiro contra uma garantia frágil como essas sentenças judiciais amadoras. Talvez então estivessem pensando em confiscar seus bens pessoais no exterior. A simples menção da hipótese me deixou arrepiado, mas eu sabia que era impossível. Já havia confirmado isso com meus advogados ingleses assim que soubemos dos processos em São Petersburgo. Permanecemos por um momento em silêncio até que uma luz se acendeu sobre a minha cabeça. Qual foi o lucro do Hermitage em 2006? Só um segundo, disse Ivan, abrindo um arquivo em seu laptop. Foi de 973 milhões de dólares. E quanto pagamos de imposto naquele ano? Ele tornou a consultar o laptop. Pagamos 230 milhões de dólares. Isso pode parecer loucura, mas você acha que eles vão tentar fazer com que esses 230 milhões sejam restituídos a eles? Isso é loucura, Bill. As autoridades jamais fariam isso. Não sei, não. Acho que deveríamos perguntar a Sergei. Naquela segunda-feira, Ivan ligou para Sergei a fim de verificar se a teoria fazia sentido. Assim como Ivan, ele a rechaçou de imediato. Impossível, disse sem nem ao menos pensar. A ideia de que alguém poderia roubar impostos já pagos é absurda. No entanto, uma hora depois, Sergei ligou de volta. Talvez eu tenha me precipitado. Dei uma olhada na legislação de impostos e o que você descreveu é teoricamente possível, embora eu não consiga imaginar acontecendo na prática. Naquelas semanas, enquanto eu inventava teorias no escritório, Sergei seguia conduzindo sua própria investigação. Mais que qualquer coisa, ele queria saber tudo sobre quem estava envolvido nos crimes. Escreveu para o órgão do governo onde nossas empresas roubadas tinham sido registradas, pedindo acesso a todas as informações que tinham. Embora não tenha recebido resposta oficial do órgão, os criminosos fizeram algo revelador. Transferiram imediatamente as empresas roubadas para uma obscura cidade no sul da Rússia chamada Novocherkassk. A carta de Sergei certamente os tinha assustado. Ele então escreveu para o órgão de registro de empresas de Novocherkassk, requisitando as mesmas informações. Ainda que os servidores dessa cidade não tenham respondido, assim como os de Moscou, os bandidos transferiram as empresas de novo, dessa vez para Khimki, um subúrbio da capital. A brincadeira de gato e rato estava dando nos nervos dos nossos inimigos. Sergei continuou o jogo e escreveu também para o órgão de registro de empresas de Khimki. Sergei percebeu que, embora não tivessem respeito pela lei, nossos oponentes tinham respeito servil pela burocracia e pelas normas de procedimento. Assim como assustar os bandidos com suas requisições e os levar a transferir as empresas de um lado para outro, ele acreditava que poderia desconcertar também a polícia, inserindo nos autos do processo novas evidências do seu próprio envolvimento no crime.
Sergei sabia que, quando um dado novo entrava nos autos, a regra era que lá ficaria para sempre. Ele tinha esperança de que, embora a investigação sobre o roubo das nossas companhias não estivesse indo a lugar nenhum, um dia, no futuro, um investigador honesto talvez pegasse o caso e agisse corretamente. Essa simples possibilidade bastaria para deixar os criminosos em permanente sobressalto. Sergei marcou uma audiência na Agência Estatal de Investigações para o dia 5 de junho de 2008. Ao chegar ao prédio, foi recebido pelo investigador no comando e levado ao seu gabinete. Pouco antes de o investigador abrir a porta, Sergei percebeu que as mãos do homem estavam tremendo. Assim que a porta foi aberta, ele entendeu por quê. Lá dentro, sentado à frente da mesa, estava o tenente-coronel Artem Kuznetsov. Sergei levou um susto. Encarou fixamente o investigador e disse: "O que ele está fazendo aqui?" Evitando contato visual com Sergei, o investigador respondeu: "O tenente-coronel Kuznetsov foi escalado para auxiliar a equipe de investigação neste caso. Primeiro tinha sido Karpov a ser escalado para investigar a si mesmo, e agora era Kuznetsov fazendo a mesma coisa. Não vou falar com você na frente dele", anunciou Sergei, com firmeza. "Está bem", respondeu o investigador, hesitante. "Então você terá que esperar no corredor até terminarmos nossa reunião." Sergei ficou sentado em uma desconfortável cadeira de metal por 1 hora, segurando suas pastas no colo. Kuznetsov e o investigador provavelmente esperavam que Sergei desistisse do seu plano, o que não aconteceu. Quando Kuznetsov finalmente saiu, Sergei levantou-se, entrou na sala, sentou-se e deu seu depoimento como testemunha, mencionando explicitamente os nomes de Kuznetsov e Karpov. Seguindo normas processuais, o investigador não teve escapatória, acatou o depoimento e o incluiu nos autos. Sergei saiu da sede da Agência Estatal de Investigações e pegou o metrô. Era impossível compreender o que acabara de ocorrer. Ele estava preparado para tudo, para seu depoimento não dar em nada, ser ignorado e até para ser tratado com grosseria. O que ele não esperava de forma alguma era descobrir que o homem a quem estava acusando fazia parte da equipe de investigação. Foram necessários o trajeto inteiro de volta para o escritório e algumas voltas no quarteirão caminhando até que se acalmasse. Mas quando chegou à sua mesa de trabalho no escritório Firestone Duncan, ele descobriu mais uma novidade inesperada. Uma carta da sucursal do órgão arrecadador de impostos de Khimki, uma das agências oficiais de registro para as quais havia requisitado informações sobre nossas empresas roubadas. Ao abrir o envelope, constatou que pelo menos uma pessoa havia cumprido corretamente sua obrigação. Mais importante que informações e nomes, a carta mostrava que as pessoas que haviam roubado nossas empresas abriram contas em 2 bancos obscuros, Universal Savings Bank e Intercommerce Bank. Foi um tremendo avanço. Por que 3 empresas com $1 bilhão de dívidas fraudulentas e nenhum ativo precisariam de contas bancárias? Sergei imediatamente se logou no site do Banco Central, digitou Universal Savings Bank e descobriu que era tão pequeno que seu capital se limitava a apenas $1,5 milhão. O Intercommerce era só um pouco maior, com capital de $12 milhões. Essas instituições mal poderiam ser chamadas de bancos, mas ele reparou em algo ainda mais interessante. Por serem bancos muito pequenos, no momento em que recebiam qualquer valor, era possível perceber um pico no gráfico de depósitos. Com efeito, houve algumas entradas anormalmente vultosas. No fim de dezembro de 2007, pouco depois de abertas as contas para nossas companhias roubadas, o Universal Savings Bank recebeu depósitos que somavam $97 milhões e o Intercommerce recebeu $147 milhões. Nesse momento, Sergei se lembrou da nossa pergunta sobre restituições de impostos. Os valores recebidos por esses 2 bancos eram aproximadamente os mesmos que as companhias do Hermitage haviam pagado em impostos em 2006. Era impossível que fosse mera coincidência. Rapidamente ele pegou as sentenças e as colocou ao lado das nossas declarações de impostos. Foi assim que tudo ficou claro para Sergei. A sentença do Tribunal de São Petersburgo contra a Mahaon era de $71 milhões. E não surpreendentemente, o lucro da empresa em 2006 foi exatamente de $71 milhões. A sentença contra a Parfenion, em Kazan, era de $581 milhões, valor idêntico ao lucro da empresa em 2006.
O mesmo roteiro se viu em Moscou, no caso da Highland, a terceira das nossas empresas roubadas. No total, os participantes do conluio haviam forjado sentenças, criando dívidas falsas de 973 milhões de dólares para compensar lucros reais de 973 milhões de dólares. Sergei ligou no ato para Ivan, que após ouvir explicações por alguns minutos, se levantou num salto e acenou para mim e Vadim. Caras, vejam só isso, disse ele vibrando, apontando para a tela. Ivan entrou no site do Banco Central da Rússia e pudemos então visualizar os picos nos depósitos descobertos por Sergei. Filho da puta, falei. Bill, Sergei matou a charada, disse Ivan. Genial. Mas como podemos provar que esse dinheiro realmente veio dos órgãos de arrecadação fiscal? Perguntei. Vou perguntar para as minhas fontes em Moscou se elas podem verificar as transferências. Agora que sabemos o nome dos bancos, provavelmente podemos descobrir de onde veio o dinheiro, respondeu Vadim. 2 dias depois, Vadim irrompeu em minha sala e colocou lado a lado em cima da mesa várias folhas de papel. Aqui estão as transferências eletrônicas, anunciou, com um sorriso de satisfação. Peguei os papéis todos em russo. O que está escrito neles? Ele folheou rapidamente até chegar à última página. Esta aqui confirma o pagamento de restituição de impostos no valor de 139 milhões de dólares pela Receita Federal a Parfenion. Esta se refere a 75 milhões restituídos a Highland. Esta última confirma o pagamento de 16 milhões de dólares para a Mahon. No total, isso dá 230 milhões de dólares. Era exatamente esse o valor, 230 milhões de dólares que havíamos pagado em impostos. Exatamente. Reunidos em minha sala, ligamos para Sergei a fim de parabenizá-lo por seu incrível trabalho investigativo. No entanto, apesar de ele ter decifrado a charada, ainda estávamos perturbados. Essas pessoas tinham roubado o dinheiro do contribuinte russo, dinheiro dele, de sua família, de seus amigos, de todo mundo que ele conhecia. Acho que nunca vi algo tão desonesto na minha vida, disse ele. Foi a maior restituição de impostos da história da Rússia. Era tão grande e escandalosa que acreditamos que nós os pegaríamos. Não havia dúvida de que era uma operação ilegal e fraudulenta, e agora tínhamos as provas necessárias para torná-la pública e colocar esses caras no banco dos réus. E era precisamente isso que tínhamos intenção de fazer.